Precisamos aprender a tapar todas as fontes do inimigo em nossas vidas. Presta atenção. Devemos restaurar os muros para que nós possamos, em último lugar também, fortalecer os nossos corações. Porque quando nós temos uma posição e estamos na presença de Deus, você pode esperar que o inimigo da sua alma, de alguma forma, ele vai atacar. Porque o culto, irmão, você acaba aqui, mas ele tem que continuar na sua casa. Ele tem que continuar lá no meu trabalho amanhã. Eu sei lá quem é crente e quem não é. Não basta a gente chegar aqui, orar, jejuar, não. Nós temos que tomar atitude. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Adorar a Deus quando você tem dinheiro é muito fácil. Eu quero ver você adorar a Deus no meio da dor. Esta palavra é digna de toda aceitação. Esta palavra que transforma. Esta palavra que liberta. Então vamos passar para a palavra. Hoje nós temos a grande honra de receber o nosso querido pastor Moacir, vulgo pastor Bispo Momô. Amém? E a gente fica muito feliz com a presença dele aqui, né? Hoje é uma noite em que ele vai ministrar algo especial aqui nesse lugar, e eu tenho certeza disso. E vou pedir para que nós, então, oremos, né? Vamos estender nossas mãos, fazer uma oração para que Deus possa abençoá-lo, usá-lo de forma poderosa, abençoar sua casa, seu lar, seu ministério, amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nesse momento, Deus, apresentamos diante de Ti a vida do Teu servo que aqui está, Senhor. E Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha derramar bênçãos poderosas sobre a vida dele, Pai. Que ele possa ser usado aqui nesta noite, Deus. Para esse grupo pequeno, tudo bem, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aqueles que o Senhor trouxe aqui nessa noite, é para ouvir aquilo que tem que ser ouvido e tem que ser dito aqui, Pai. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Moacir, sua casa, seu ministério. Abençoa poderosamente, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Quero agradecer a Deus, porque uma vez uma pessoa que a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Eu, na verdade, irmão, eu não viria hoje aqui. Mas, preste atenção no que eu vou falar. A gente que prega a palavra de Deus, independente da sua placa de igreja, nós somos amigos de diversos colegas que congregam em outras igrejas. E seja qual for o nome da igreja, a igreja que trabalha com célula, sem célula, independente do seu método, a grande verdade é que o objetivo é o mesmo: ganhar almas para tudo chegar no mesmo lugar. É que para cada um Deus dá uma visão, para Deus para dar outra, mas irmão, o objetivo é a mesma coisa. Entendeu? Até o Davi Miranda, que tinha aquela voz rouca, entendeu? Com 18, 19 anos, entendeu? Ele foi salvo. E esses dias eu vi um pastor que foi fazer uma visita na Igreja Deus e Amor, a convite do neto dele, e aí ele tem um museu lá que fizemos, do Davi Miranda. E ele falou, irmão, a cultura dele era tão simples, que quando ele escreveu um diário, que quando ele ia contar uma visão, ele falava assim, eu vou contar para vocês. E ele escrevia vocês com 2 S. Mas independente da cultura dele, a unção de Deus estava sobre ele, e hoje você passa lá, ali no Parque Dom Pedro, e você vê uma igreja com 27 mil lugares, cabe 27 mil pessoas lá dentro, para quem não sabe. E aí a gente faz amizades, e a gente vai observando aquilo que acontece no nosso meio, e a gente se torna amigo e a gente ama aquelas pessoas. Então nós temos aqui nessa igreja pessoas como Orlando, como a Nice, como o Haroldo, como a pastora Marisa, como a Rose, com as suas filhas, a Valéria, todos aqueles passaram pela minha igreja.
E um dia eu disse para o meu pastor que a gente tem que respeitar aquelas pessoas que lá atrás ajudaram no crescimento da igreja. Elas foram importantes lá na igreja. Elas deram de si, pregando, ensinando. E a gente nunca pode esquecer isso. E a gente tem que respeitar. E aí nasce uma amizade. Então eu tenho o maior carinho pelo São Antônio, né, por vocês. Então eu tenho o maior respeito. E não aceito que ninguém fale mal daquelas pessoas que passaram por lá. Aliás, agora o Espírito Santo já começou a soprar um vento. E hoje de manhã lá na minha igreja é assim que está acontecendo, irmão. Porque quando isso acontece, é Deus puro, irmão. Você prepara as pessoas, aí você fala, pô, esse irmão vai ser uma bênção. Daqui a pouco Deus agora está abrindo porta. Ele tem umas 2 ou 3 famílias lá que já estão indo para o interior. E pessoas que é uma bênção. Mas sabe uma coisa? Isso é Deus. Porque quando o Espírito desce, ele sopra o vento. Um vai para Jerusalém, o outro vai para a Judéia, o outro vai para Samaria e até os confins da terra, porque é assim que Deus faz. Porque Deus tem pressa. Mas aí, irmão, eu não vim aqui. Mas, por causa do carinho que a gente tem para as pessoas, eu andei muito preocupado com a pastora Marisa. E eu disse para o meu pastor, o Beto, eu falei, olha, eu não posso aceitar que a pastora Marisa, quando eu fui fazer uma visita na casa dela com o pastor Francisco, ela estava se recuperando, o Haroldo também estava meio adoentado. Aí eles pegam, recuperam de uma coisa, daqui a pouco acontece outra. Aí daqui a pouco melhora, aí agora vai, daqui a pouco cai. Aí resolve, daqui a pouco é coluna. Aí daqui a pouco vem aqui, cai, quebra o cotovelo. Presta atenção, irmão, isso aí não é normal. E hoje eu falei para o meu pastor lá de manhã, eu falei, eu vou lá. Vou falar para fazer uma oração. Não só para os líderes dessa igreja, como nós vamos orar aqui por esse templo aqui, irmão, porque isso aqui não é normal. A gente tem que orar pela saúde dos líderes de vocês, porque nós precisamos de saúde para fazer a obra de Deus. E a gente não pode ficar de braços cruzados aceitando ver isso aí, porque o diabo, irmão, ele sabe que não pode matar a gente. Mas tem gente, macumbeiro, que faz de tudo para você bater o carro, para você brigar, para você cair. E são coisas que acontecem. Hoje eu disse para uma irmã lá de Ouro Fino, ela diz, ó, meu cachorro está doente. Eu falei, olha, os cão, os cachorrinhos, tudo são membros da família. Eles enxergam aquilo que a gente não enxerga. Eles vê demônio. Às vezes você vai no quintal, quando ele está latindo, você vê que não tem ninguém. Ele tem porque ele está vendo. Então eles não podem tocar nem em mim, nem você, mas toca nos bichinhos. E eu disse para a irmã lá de Ouro Fino hoje, irmã, você é uma mulher de oração. Baixa o guatambu nesse satanás aí, que ele vai deixar o seu bichinho livre. Entendeu? Eles são membros da família. Você pensa que não, mas é. Entendeu? Cachorro, ele ajuda até as pessoas a se libertar da depressão. Eu tenho uma esposa de um amigo meu que vivia deprimida. Ela se tratou, melhorou, e aí eu falei, arrume um cachorro para ela. Pô, quando arrumou o cachorro, acabou a depressão. Então, eu vim aqui com o objetivo hoje de orar. Mas o pastor pediu para me trazer uma palavra. E depois que eu terminar aqui, irmão, nós vamos fazer um reboliço santo aqui. Porque nós vamos orar. Porque essa igreja não é minha, não é do Haroldo, não é de coisa. Irmão, nós somos tudo pastor auxiliar. O pastor presidente chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu disse para o meu pastor, deixa esse menino ir embora. Eu falei, aqui está cheio de menino pedindo passagem.
um monte de menino que já sabe falar inglês, que já sabe falar espanhol, que são muito inteligentes, e o vento está soprando, Deus está abrindo porta, e o povo está indo para o interior e está sendo usado em outra igreja. Sabe por quê? Isso é coisa de Deus. Ah, mas vão embora, irmão. Eles vão, mas outros vêm. O importante é não atrapalhar o chamado de ninguém. E nesta noite, Deus tem uma palavra para mim e para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em 2 Crônicas, capítulo 31, primeiramente. Eu quero ler o verso 20 e 21. Que diz assim, 2 Crônicas, capítulo 31, 20 e 21, diz assim: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro, perante o Senhor seu Deus, e em toda a obra que começou, ele começou o serviço na casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a Deus de todo o coração, e ele, Deus, os prosperou. Capítulo 32, a partir do verso 1 até o 8, diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu de acordo com os seus princípios e os homens valentes tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram, e assim muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, se levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pois oficiais de guerra sobre o povo reuniu-se na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias e de Judá. Amém? Tome seu assento. Meus amados, alguns sabem que eu trabalho na prefeitura há 33, vou completar 34 anos de prefeitura. Entrei lá como motorista, aí mais ou menos 2007, 2008, quase 2010, mais ou menos, alguém chegou para mim e disse assim: ó, você vai pegar um cargo. Eu falei: cargo que é? Você vai ser chefe da frota dos motoristas. E aí ele falou: ó, você não vai precisar mais dirigir, você vai
tinha uns 22 motoristas. Hoje a gente só tem, se tiver 10, é muito, porque muita gente aposentou, muita gente morreu. E aí, sem experiência para liderar, Deus foi me ajudando, porque lidar com pessoas é muito difícil. Então hoje lá eu sei, dependendo do local que tem o serviço, eu sei qual é o motorista que eu posso mandar e qual é o motorista que eu não posso mandar. Dependendo, se eu mandar ele lá para Paranapiacaba, onde tem o festival de inverno, lá tem o bar da Elza. Eu não posso mandar um motorista qualquer, porque eu sei que ele vai lá e vai beber. Ele não vai aguentar. Ele vai lá no bar da Elza e ele vai beber. Então, às vezes, eu tenho que mandar a pessoa correta para o lugar correto, e ali tem pessoas das mais difíceis de se lidar. E a minha função é tentar resolver o problema, não só do trabalho, mas de pessoas. E isso é uma missão, porque o prefeito me deu uma portaria, o secretário me deu uma portaria, né? O diretor também confia que eu sou a pessoa para resolver os problemas, porque eu não posso ficar levando o problema dali para o secretário. Amanhã, por exemplo, vai voltar um rapaz afastado 2 meses, e que eu vou ter que ter muita sabedoria para lidar com ele, porque ele é um cara difícil. Isso eu estou falando de coisas terrenas. Eu estou falando de uma liderança de dia a dia de empresa. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou falando que, da mesma forma, quando Deus me deu uma posição de chefia, Deus um dia chamou a mim para fazer a obra de Deus. Chamou o pastor Haroldo, chamou a pastora Marisa, chamou o pastor Célio, chamou a pastora Valéria, chamou a Nice, o Orlando. Todos aqueles que são linha de frente, você tem uma missão. Só que a nossa missão, ela é eterna. A missão que Deus deu para nós, ela é eterna. Então, tudo que você faz, uma visita que você faz, quando você vai e ora por alguém, irmão, não é uma coisa qualquer, isso é uma coisa divina. Porque quando você faz uma visita para alguém, quando você leva uma palavra para alguém, hoje de manhã eu estava ouvindo lá um diácono, sabe, todo entusiasmado, porque ele ajudou a salvar um casamento. Ele foi fazer uma visita lá, desculpa a expressão, o pau estava quebrando. Mas ele entrou com uma palavra de vida, de sabedoria, irmão. Expulsou os capirotos de lá. E o casamento foi restaurado. E hoje ele estava sorriso, assim, contando para mim. E eu disse para ele assim, vai, irmão, na sua força é assim mesmo, tem que baixar o Guatambu mesmo. Porque nesses últimos dias o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. O diabo não quer saber se você é preto, branco, amarelo, japonês, rico, pobre. Ele não quer saber, ele não tem dó de ninguém. 5 bilionários resolveram gastar toda a parte da fortuna dele, simplesmente para entrar num submarino, irmão, para satisfazer um desejo próprio. O que aconteceu? Perderam a vida deles. Será que eles tinham Deus? Será que eles tinham Deus? Eles conheciam Jesus? Não! Então, nós temos uma missão. E aqui, isso tem a ver com esse texto que nós lemos aqui. Ezequias era um homem de Deus, fiel. Ele cumpria com aquilo que Deus tinha colocado para ele no seu dia a dia, do seu trabalho, do seu ministério. Mas acontece, irmão, que por mais que ele era correto, por mais que ele fazia as coisas corretamente, porque o diabo, irmão, você acha que ele vai ficar de baixo com a mão, ele vai ficar aplaudindo você, vendo o sucesso do seu trabalho, vendo o sucesso do seu ministério na igreja, vendo você prosperando, vendo seus filhos dentro da igreja, seus filhos estudando. Você acha que o diabo ele vai ficar aplaudindo e você não vai fazer nada? Não, irmão. Você pode preparar
Porque o sucesso incomoda. O sucesso, ele incomoda tanto que ele expõe a incompetência e o fracasso de outras pessoas. O diabo, ele não aceita que uma pessoa que outrora era eu e você, que éramos pecadores, que vivíamos em delitos, que não tinham esperança, que a sociedade às vezes não apostava na gente, nós éramos um lixo. Mas um dia Deus foi lá, pegou você, do nada, independente da sua cultura, do seu saber, e Deus, através da graça, da misericórdia, entrou dentro de você, e encheu você do Espírito Santo. E a maior bronca que o diabo tem de você, é que ele sabe que hoje você pecou de manhã, talvez por hábito, por palavra, você pode até ter discutido com alguém, mas hoje, quando você entrou por aquelas portas, e você dobrou o seu joelho, e você confessou o seu pecado, a raiva dele é que ele sabe que você pecou hoje, que você falou que não devia, mas quando você entrou por aquela porta, o diabo odeia você, porque ele sabe que quando você confessa o pecado, existe um Deus que te justifica e te perdoa. E a raiva dele é que quando você começa a adorar a Deus, você começa a sentir a presença de Deus. Você olha para o lado direito, você vê alguns chorando. Aí daqui a pouco você vê outro ali, alguém com a mão levantada. Aí daqui a pouco você olha lá uns irmãos que começam a se mexer. E aí os outros até pegam e falam: mas irmão, mas isso que exagero, o irmão está pulando, está saltando, está rodopiando. Isso é meninice, não meninice nada. Isso aí é a presença do Deus vivo todo-poderoso. Cada um, Deus se manifesta de um poder. Deixa, irmão, porque há momentos na nossa vida que a gente precisa de uma igreja de meninos. Entendeu? Porque uma criança, quando ela fala que ama a gente, ela ama de verdade. E quando ela fala que viu um anjo ou qualquer coisa, irmão, ela não está mentindo, porque ela viu. Eu tenho um sobrinho que, quando ele tinha 10 anos de idade, ele é batizado com o Espírito Santo. Toda vez que ele vinha, falava para mim: titio, eu vi isso. E toda vez que eu via ele chorando, é porque eu sabia que ele viu. Então eu estou falando isso, irmão, porque quando nós temos uma posição e estamos na presença de Deus, você pode esperar que o inimigo da sua alma, de alguma forma, ele vai atacar. Se ele não atacar você, ele vai atacar os seus animais, ele vai atacar os seus filhos. Aí amanhã, quando você vai trabalhar lá no seu trabalho, ele vai atacar você lá também, para tentar roubar a sua paz, porque o culto, irmão, você acaba aqui, mas ele tem que continuar na sua casa. Ele tem que continuar lá no meu trabalho amanhã. Eu sei lá quem é crente e quem não é. Mas eu já estou me preparando, porque amanhã eu vou ter que enfrentar o cidadão, que é um menino bom, ele é um grande profissional, assim, sabe dirigir até carreta, tudo, mas ele não tem juízo. Ele é desviado até da congregação cristã do Brasil, tocava lá. Mas ele andou aprontando por indisciplina, e amanhã eu vou ter que ter muita sabedoria para lidar com o caos dele. Entendeu? Vou ter que chegar com ele na frente do meu gerente, e o meu gerente falou: não, amanhã você não vai falar nada, deixa ele comigo, que eu vou resolver essa parada. Eu falei: tá bom, mas a situação está assim. Então o que acontece? Este homem aqui, Ezequias, ele começou a ser afrontado por um rei chamado Senaqueribe, pelo rei da Síria. E ele começou a amedrontar este servo de Deus. Deixe-me dizer uma coisa, irmão. Eu não tenho medo da política no Brasil. Eu não tenho medo de Lula, eu não tenho medo de Bolsonaro, eu não tenho medo de Putin, eu não tenho medo de Macron, eu não tenho medo de nada. Sabe por quê? Porque eu vou aprender aqui que com a política, com esses reis, ainda que eles venham com umas leis que você não concorda, para tentar escravizar,
para tentar obrigar você a fazer algo que está fora da palavra de Deus, irmão, eu não tenho medo não. Sabe por quê? A Constituição brasileira ela é de 1988. De lá para cá ela parece uma lista telefônica, já mudaram ela um monte de vezes. Agora, o que eu tenho para dizer para Satanás e seus anjos? Esse livro continua sendo o livro mais vendido no mundo. Esse livro aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é imutável. Isso aqui tem solução para a economia, tem solução para casamento. Ela é remédio para a nossa saúde. Ela é remédio para o nosso corpo. Aqui, para quem é casado e tem filhos, aqui ensina a cuidar de filho. Aqui ensina como uma igreja tem que ter, como ela se torna uma igreja sadia. Aqui ensina que às vezes a gente tem que orar mesmo para as autoridades. Se você não concorda, a gente vai orar. Mesmo que a gente perceba que o líder é endemoniado, como esse rei aqui, o que ele fez? Você acha que ele foi lá, botou uma luta de boxe e ele foi lá brigar com ele? Não. Irmãos, nós somos a autoridade de Deus. Cada um de vocês aqui são templo do Espírito Santo de Deus. Vocês não são depósitos de lixo, vocês têm a marca da promessa. Daqui a pouco vai acabar o culto, vocês vão para sua casa, ainda que a luta esteja lá te esperando na sua casa. Ainda que a prova esteja lá, sentada no sofá, assistindo televisão, e ele vai tentar roubar sua fé. Você vai chegar lá no nome de Jesus, não vai dizer nada para aquele enviado de Satanás que vai tentar roubar sua paz. Sabe por quê? Porque você está vindo da casa de Deus, de um culto abençoado, e você vai daqui a pouco entrar num apartamento, no sobrado, onde você mora, e você vai entrar na sua casa e dizer: eu acabei de vir da casa do meu Deus, eu acabei de receber uma palavra profética na minha vida. Amanhã é segunda-feira, é o segundo dia da semana, essa semana vai ser uma semana abençoada, de guerra, mas eu aprendi a lutar as guerras, eu vou vencer todas as guerras essa semana no nome de Jesus, nenhum mal sucederá, praga nenhuma vai chegar à minha tenda, porque o meu Deus dará ordem aos anjos do Senhor, a meu respeito, para nos guardar e nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí este homem, então ele resolveu tomar umas atitudes, porque não basta, irmão, simplesmente a gente orar. Sabe o que a minha igreja agora, graças a Deus, está fazendo? Meu pastor um dia chegou para mim: irmão amor, porque a pandemia, o povo foi embora, nós tínhamos quase 500 membros, hoje você vai lá, que tiver uns 300, não chega nem isso, o povo foi embora. Aí eu falei: fica tranquilo, não, as grandes igrejas em São Paulo, Assembleia de Deus lá do Brás, que tem mídia, que tem televisão, 30% não compareceu mais, por causa da live. A live é alguma coisa que surgiu como uma novidade, que no início foi bênção, mas depois se tornou um problema, porque o diabo entrou e botou na cabeça das pessoas que você não precisa vir na igreja. A irmã que ministrou o louvor aqui falou a verdade. Você acha que alguém vai sair num clima do frio como esse, para vir aqui? Aí ele fica pensando: eu vou lá, vou deixar o carro lá fora, não tem segurança em Santo André. Santo André é o seguro mais caro de carro. Na hora que você vai fazer o seguro, eles perguntam: onde você mora? Você falou que mora em Santo André, eles falam que é mais caro, porque é o lugar que mais rouba carro. Aí ele fica pensando: eu vou lá, não tem ninguém para olhar o meu carro lá, vão roubar o meu carro. Não, que isso, eu vou ligar a internet, o pastor Haroldo vai estar ministrando louvor, ele vai estar lá tocando, aí a menina vai estar, a irmã vai estar ministrando louvor, eu já sei até os louvores que eles cantam. Aí eu vou estar lá no meu sofá, ouvindo a ministração, vou cantar, entendeu?
Eu, meu marido, meus filhos, minha filha, entendeu? Na hora de ofertar, eu vou ver lá que eles vão colocar lá uma taxa com o Pix. Não vai precisar de eu ir lá no altar depositar, não, eu vou lá amanhã eu vou no centro de São Bernardo, na Marechal Deodoro, na Oliveira Lima, vou lá, deposito o dinheiro, se não faço um Pix. E aí, eu ouço, ele vai dar a bênção apostólica e está tudo certo. É assim que as pessoas estão. Só que as pessoas estão esquecendo que igreja, ela é bíblica. Reunir, como nós estamos reunidos aqui, é bíblico. Um precisa do outro, porque nós somos um corpo bem ajustado. Entendeu? Essas mãos aqui, não é simplesmente para você trabalhar, não. Os pés, tudo aqui, todos os nossos membros do nosso corpo, ele tem um significado, ele tem um valor. Nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós, dentro da igreja, temos uma função. E a gente não pode ficar aceitando isso. E a gente tem que tomar uma atitude. Hoje de manhã o meu pastor, depois disso, ele tomou umas atitudes já no fim do ano passado. E eu falei para ele, irmão, esquenta a cabeça não, nós ligamos para as pessoas, visitamos, eles não quiseram voltar. Eu falei, não, está tudo certo, vamos atrás de um monte de gente aí, que não tem a Cristo. E aí um dia ele resolveu fazer o culto lá no domingo de manhã, ele resolveu levar a igreja todinha, lá no Laguinho da Vila Luzita. Botou a parafernália todinha lá, e aí fez um culto lá. Um culto como esse aqui, irmão. Aí começou a encher de gente. Então eles oraram. Teve muita gente que foi visitar. Por que eu estou falando isso? Porque isso mostra que independente, não é minha, eu não estou falando que a minha igreja é melhor que ninguém. Todas as igrejas têm que tomar atitude. Não basta a gente chegar aqui, orar, jejuar, não. Nós temos que tomar atitude. Oração, é orar e ação. Entendeu? Hoje um moço lá da minha igreja, ele acabou o culto lá, ele foi para o hospital. Ele falou, então, eu vou praticar oração. Orar e uma ação. Então eu vou lá para ungir a pessoa lá em nome do Senhor, para Deus libertar ela do mal, da doença. E nós temos que tomar essa atitude. E este homem aqui, esse servo de Deus, ele resolveu tomar algumas atitudes. Ezequias, como ele, devemos ser fiel ao Senhor. Em todo tempo, em toda obra, em todo lugar, em todo Judá. E com integridade de todo o coração. Pois a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar e liberar bênção de Deus, como Ezequias, que prosperou, por causa da sua fidelidade. Irmão, quando você é assim com Deus, quando você é assim com Jeová, irmão, não tem para ninguém. Quando você é ligado nas coisas de Deus, irmão, quando você entende que você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Porque hoje o perfil das igrejas que está surgindo aí é ao contrário, entendeu? Porque eles não querem saber de cuidar de ninguém. Eles não querem saber de discipular ninguém. Eles não querem saber de passar o remédio para tirar as feridas, não. Hoje o modelo de igreja que tem, o que acontece? Hoje vai estar pregando fulano de tal. Aí eles trazem o pregador famoso, e aí quando acaba o culto, 40 minutos de pregação leva 10, 15 mil reais. Aí eles acham que está tudo bem, e aí a igreja está lotada. Você vai lá, um dia é um cantor, outro dia é outro pregador, e eles vão lá, saltam os cofres da igreja, levam um monte de dinheiro. Só que a igreja está doente. Porque os pastores que lá estão, eles não querem saber de cuidar de ninguém. Eles não querem saber de problema, entendeu? Eles querem que alguém chegue lá, com a vida tudo bem,
sabe que o dízimo da pessoa é gordo, eles não querem saber de problema. Então hoje, esse é o modelo de igreja que está aí fora. As pessoas não querem saber de conquistar as pessoas. As pessoas não querem saber de pegar uma pessoa, discipular, preparar ela para a guerra. Sabe, irmão, nós viemos de uma pandemia. Sabe o que ficou provado em 3 anos de pandemia? Que a igreja não estava preparada para guerrear coisa nenhuma. Porque um vírus que já existia no manual da medicina há mais de 70 anos, estava lá no manual, Covid, irmão. Só que ninguém sabia, de repente ela veio. E um vírus pôs de joelho o mundo. Comunistas tiveram que se ajoelhar no chão. Até o ditador da Coreia, da China, eles tiveram que se curvar diante de um vírus que médico não tinha solução para ele, os reis não tinha dinheiro, tudo, mas não sabia como, morreu milhões de pessoas, a igreja evangélica ficou apavorada, fechou as igrejas, os pastores que só pensavam em dinheiro ficaram apavorados, e agora como é que eu faço para pagar o templo? É um que tem que pagar 10 milhões de aluguel, o outro 30, o outro 50, o outro 100. E aí, irmão, fechou um monte de igreja. Por que eu estou falando isso? Porque quando vem a guerra, irmão, nós temos que saber lutar. No meio da pandemia, foi um momento em onde Deus pôde manifestar a glória dele na vida de muitas pessoas através do sobrenatural. Porque enquanto a igreja tem dinheiro, enquanto a igreja está lotada, está tudo certo, irmão. Eu quero ver quando não tem ninguém. E aí no meio da pandemia a mulher chegava para o marido e falava assim, bem, não tem mais o arroz, não tem o feijão. E aí você olha, a cidade parecia um deserto, irmão. Eu fui lá em Monte Sião, Minas Gerais, levar uma despesa para o meu tio. Quando eu cheguei naquele Monte Sião, eu andava nas ruas assim, eu falei, meu, Jesus voltou. Não tinha ninguém, aquele cidade fantasma. Mas o que aconteceu? No dia que eu cheguei lá com uma despesa, minha tia tinha acordado de manhã, meu tio, ele vive de negócios. Algumas pessoas lá da igreja conhecem meu tio, já foram até na chácara lá. Minha tia, crente da Assembleia, acordou de manhã. Meu tio, um homem político, que ajudou muita gente. Ela chegou para ele e falou assim, meu bem, só tem uma lata de óleo e um pouquinho de arroz. Nem feijão tinha. Na casa de um homem que fazia café 4 vezes ao dia. Ele é político, era lotado de gente, não tinha, porque ninguém queria vender nada por ninguém, fiado, de medo de as pessoas pagar. Aí, o que ele fez? Eles oraram a Deus. Minha tia, à noite, foi para a igreja. Só que aí, quando ele estava orando, Deus falou para mim, você vai lá no atacadão, você vai fazer compra para sua mãe, você vai fazer uma compra para o seu tio. E quando eu cheguei lá, eu fiz as compras para minha mãe, e fiz uma despesa para o meu tio, e peguei o básico, fardo de arroz, fardo de feijão, peguei, irmão, caixa fechada de ouro, eu levei o básico, entende? E levei ovo, irmão, porque o ovo virou picanha. Porque o povo só se interessava, vamos comer carne. Não, irmão. Na hora da crise, a gente tem que ser humilde, baixar a bola. Se você não pode comer carne, irmão, tem uns ovinhos lá em Monte Sião, caipira, aqueles bem, né? Porque o ovo caipira de verdade não é grande, ele é bem pequenininho. Entendeu? É R$7 a dúzia. Você fez um arrozinho aí, né, com feijão, e um ovinho caipira, irmão, está tudo certo.
E se não tiver ovo, irmão, né? Vai na beira do rio, pega a taiova, nós pega a serraia, entendeu? Nós vai lá, compra giló. Aliás, eu fiquei sabendo que lá em Belo Horizonte eles vendem um giló lá que, entendeu? Você pode achar que giló não presta, mas a Valéria disse que lá eles fazem um giló, que é um prato nobre, entendeu? Então, quando chega a crise, você tem que baixar a bola. Você tem que chegar para o seu filho e falar, ó, mamãe não tem dinheiro para comprar carne, vamos comprar um ovinho. E se não tiver o arroz, irmão, eu sou filho de mineiro, paulistano, nasci no bairro da Liberdade, mas a farinha de milho não falta na minha casa, não. Eu como feijão puro, com feijão, farinha, e se bobear, não tem problema nenhum. Eu vou lá e pego uma sardinha em lata, e você pica uma cebola e está tudo certo. Porque no momento da crise, você tem que ser criativo. No momento da crise não é derrota. Você passa por um deserto, por uma dificuldade. Mas eu vim nessa noite para dizer que você pode até estar passando no deserto, na dificuldade, mas você está só de passagem. Porque daqui a pouco você vai sair do vento, você vai sair do deserto, você vai sair e você vai chegar ao seu posto seguro e Deus vai te dar vitória. A porta vai se abrir e o nome de Jesus será exaltado e glorificado. Cheguei lá naquele Monte Sião, 9:30 da noite. Fui bater na casa do meu tio, cheguei lá, ele mora num casarão. Cheguei lá, eles deixam tudo aberto. Entrei, minha tia tinha ido na assembleia, os filhos tudo fora, aquele silêncio. Aí ele viu os barulhos, aí ele acordou. Ele estava com dor de cabeça, meio deprimido, porque vem os boletos para pagar, vem as contas para pagar. E aí? Mas Deus tocou no meu coração. Perguntei, o senhor está bem, tio? Tá. Ele falou, está meio desanimado. Eu falei, então, mas vai ficar melhor ainda, tio. Ele falou, como? Eu falei, como? Desça aqui comigo, eu tinha aquele palio vermelho. Hoje eu tenho um carro de apóstolo, né? Eu brinco, né, que o meu carro é apostólico. Mas eu peguei e falei, venha cá. Abri o porta-malas, ele falou, o que é isso? Eu falei, despesa. Aí quando eu comecei a carregar as coisas, ele começou a chorar. E aí quando chegou 11 horas, minha tia chegou, ela também ficou emocionada, porque de manhã ela falou que não tinha. Ela ficou xingando o governo? Não. Ela ficou reclamando? Não. Mas a Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí quando ela viu ali, tinha tudo. E ainda eu falei para minha tia, eu trouxe ovo, mas amanhã nós vamos comprar uma carnezinha aí, nem que seja para nós fazer uma carne moída, entendeu? E comprar uns pãozinhos aí, e comer pão, entendeu? Com carne moída, está tudo certo, entendeu? Se der para nós comprar coca, nós compramos, se não der, você compra a convenção, você compra a Dolly, está tudo certo, irmão. Às vezes você tem que ser humilde, irmão, porque tem um monte de gente que quer ser o que não é. Então tem que baixar a bola, porque agora, as coisas, aos poucos, ela está melhorando. Está devagar? Está. Mas lá o pessoal da prefeitura não esquenta a cabeça não, já acharam carne aí a R$28 o quilo. E quando eles falam lá, eles jogam no zap, o pessoal trabalhando na rua, eles já passam lá e compram rapidinho. Porque você tem que ficar esperto, porque a gente ora. E de vez em quando aparece umas promoção boa. Este homem aqui, por causa da fidelidade dele, ele resolveu tomar uma atitude. E a primeira atitude que a gente tem que tomar, irmão, quando vem a crise, é você entender
que não adianta você achar que o Lula vai resolver o seu problema, que o Bolsonaro vai resolver o seu problema, que o Macron vai resolver o problema, que o Putin vai resolver o seu problema. Irmão, eles não dão nada para ninguém. O prefeito de Santo André não dá nada para ninguém. O prefeito de São Bernardo não dá nada para ninguém. Entendeu? Eles podem até fazer uma coisa, mas tira com a outra. Nós temos que aprender que é óbvio que eles são autoridade. É óbvio que eles são prefeito. É óbvio que a gente ora por eles. Mas, irmão, pelo amor de Deus, eu e você somos templo do Espírito Santo. Você tem a marca da promessa. Eu vim aqui nesta noite para ser boca de Deus, que eu e você precisamos depender do Deus vivo Todo-Poderoso. Mesmo sendo reis, enfrentamos lutas que servem para nos ensinar a depender de Deus. Isso às vezes acontece na nossa vida. Enquanto estivermos no nosso mundo, enfrentaremos lutas e obstáculos, irmão. Enquanto você estiver aqui nesta terra, não adianta alguém pregar o evangelho para você e dizer para você que tudo vai mudar de um dia para o outro, que é igual o Mr. M. Não. Você não vai ter mais problema, está tudo resolvido, você vai ver um mar de rosas. Não! O fato de sermos cristãos não vai isentar você e eu de passar pelo vale das lágrimas. Vou repetir. O fato de sermos cristãos não isenta você de passar pelo vale das lágrimas. Hoje eu estava de manhã lá no culto, na minha igreja, e a pastora Fátima, eu converso todos os dias com ela, porque eu oro todo dia por ela. Ela faz hemodiálise todo dia. A minha tia lá de Monte Sião faz hemodiálise todo dia. O Luiz lá, o pastor Luiz também faz hemodiálise. O pastor Alaor está lá, independente da idade, também a gente ora por ele. Ele é servo de Deus. A gente ora por todos aqueles que estão doentes. Mas ela escreveu para mim com todo entusiasmo: pastor, eu estou feliz. Eu estou indo agora para Paulínia, indo ministrar a palavra de Deus. Irmão, com todo o problema que ela tem, sem os rins que ela tirou, a hemodiálise, daqui a pouco, nesse exato momento, ela está lá no quarto dela. Ela ligou os aparelhos, ela está fazendo a hemodiálise sozinha. Ela enfia lá os negócios lá, as agulhas, sei lá o que é, para fazer hemodiálise. Mas mesmo assim, ela não deixa de adorar o Deus vivo Todo-Poderoso. E eu disse para ela: vai na sua fé, porque adorar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Adorar a Deus quando você tem dinheiro é muito fácil. Eu quero ver você adorar a Deus no meio da dor, da dificuldade. E este servo de Deus aqui mostrou, irmão, que nós não temos vida fácil, que a igreja ela tem que guerrear as guerras. Haverá momentos que vocês vão cantar, haverá momentos que vocês vão saltar, haverá momentos que haverá júbilo, haverá momentos que pessoas vão subir aqui nesse altar, eles vão falar sobre as conquistas e a liderança vai ficar feliz, glória a Deus e aleluia. Mas haverá dia de luto. Minha tia perdeu o meu tio faz 4 meses. Ele morreu na véspera do meu aniversário, dia 5 de fevereiro, e foi sepultado no dia do meu aniversário. Ele se foi, aí a minha tia, malemar, se recuperou. Ela tem uma filha, 46 anos, já é avó. Bonita, chamada Érica. De repente ela começou a sentir dor de cabeça. E não parava a dor de cabeça. Levaram no médico, faz exame daqui, câncer, tumor maligno. Está nesse exato momento lá em Dayatuba, desenganada.
O coração dela já está quase parando de bater. A minha tia deixa de servir a Deus? Não. Mas ela simplesmente falou: Deus, eu perdi o meu marido, agora eu estou com a minha filha. Se o Senhor quiser curar ela, cure. Porque o Senhor é o Deus de maravilhas. Para Deus nada é impossível. Mas ela é tua. Se o Senhor levar ela, eu não vou blasfemar contra o Senhor. Eu vou dizer que o Senhor me deu, mas o Senhor tomou. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para tudo sempre. Porque há coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. A pastora Fátima, antes, quando começou o problema de saúde dela, ela perdeu um filho. Era jovem na igreja. Não perdia um culto. Mas ele resolveu um dia dar uma volta de moto no quarteirão. E ele encontrou com a morte. Ela perdeu o filho. O pastor Itamar, que pregou lá hoje, já passou por tanta coisa. Um dos filhos dele, vocês viram lá, que passou no Datena, trabalhando aí no Ruge Ramos, de entregador. Ele foi assaltado e foi assassinado. Eles deixaram de adorar a Deus? Não. Eles estavam hoje todos entusiasmados pregando a palavra de Deus. E quando você fala dos filhos dele, que se foi tão cedo, tão jovem, eles falam assim: a saudade é grande, mas ele está na presença do Deus vivo Todo-Poderoso. Terceira coisa, ele resolveu tomar uma atitude, conforme o versículo 3 e 4 do capítulo 32 em diante. Ele tinha que tapar as fontes das águas, porque o inimigo havia feito lá um projeto diabólico para simplesmente impedir a obra de Deus, impedir o sucesso daquela cidade. Ezequias teve uma ideia maravilhosa para subir a Jerusalém, e muito alto, e que era muito alta, e a pessoa ia subindo devagar, e por isso o povo de Deus, para tentar resolver esse problema, eles tiveram uma ideia, eles fizeram fontes de água nas subidas, para que conseguisse chegar no alto da cidade e caminhar. Essas fontes, elas eram um alívio para o caminhante da cidade santa, mas para os inimigos seria uma força para derrotar o próprio povo de Deus. Por isso Ezequias resolveu tapar todas as fontes. Junto com o povo fizeram isso, e assim o inimigo não iria usufruir da água, nem mesmo ter força para subir o alto de Jerusalém. Do mesmo modo que Ezequias, precisamos aprender a tapar todas as fontes do inimigo em nossas vidas. Presta atenção. Ali era para tapar uma fonte de água, mas eu quero trazer isso para a nossa vida. É tempo de a gente tapar as nossas brechas das fontes das águas da nossa vida. Nós não temos mais tempo, irmão, para ficar perdendo tempo com conversa fiada. As pessoas hoje estão muito melindrosas. Se você não cumprimenta elas, eles não querem mais olhar na sua cara, não vão mais naquela igreja. Por quê? Porque o pastor não me saudou com a paz do Senhor. Eu não vou mais naquela igreja porque o pastor não me visita. Eu não vou na igreja porque eu frequentava uma igreja há 30 anos e quando terminava o culto, o pastor estava lá ao lado da esposa na porta da igreja e ele cumprimentava e esse pastor não me cumprimenta. As pessoas hoje, irmão, por pouca coisa, elas estão virando as costas para as coisas de Deus. Meu tio disse para mim lá em Minas,
Eu quero levar você para orar por um gerente do Banco do Brasil. Ele e a esposa são bancários, são muito bem de vida. Ele é presbítero. Eu falei, mas ele está congregando em alguma igreja? Não. Eles estão sem igreja porque eles estão procurando a igreja verdadeira. Eles estão procurando a igreja perfeita. Eu falei para Deus, para o meu tio, me leve lá, porque eu vou dizer para o presbítero que o dia que ele encontrar a igreja perfeita, ele vai estragar a igreja. Porque o dia que ele encontrar a igreja perfeita, quando ele entrar com a mulher dele lá, ele vai estragar a igreja. Porque não existe igreja perfeita. Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma história, um testemunho de vida. Cada um aqui tem um defeito. Um fala alto, outro fala baixo. Um gosta disso, outro gosta, né? Eu tenho uma tia, essa tia que está passando essa luta, ela disse para mim assim, olha, o dia que você arrumar uma esposa, você diga para ela que você pertence a uma família que é mineira, e que aqui nós somos uma família que já foi de 20 irmãos. A nossa família tem mais de 180 pessoas, somando neto, bisneto, tataraneto. A minha família é enorme. Fala para ela que aqui, quando ela vir comer frango aqui, não adianta ela chegar aqui com aquela etiqueta para tentar cortar com o garfo, porque aqui a gente come com a mão. Entendeu? Fala para ela que aqui nós conversa alto. Nós tem cearense, nós tem pernambucano na família. E não estranhar que de vez em quando, se não tiver colher, tem muitos que vão comer com a mão. Entendeu? Ela falou, por quê? Porque a gente tem que aprender, às vezes, com a simplicidade das pessoas. E essa minha tia, ela é muito simples. Eu tive uma tia que, por causa da simplicidade dela, ela era uma tia totalmente diferente, que deixa saudade, e às vezes eu fico até emocionado de falar dela. Ela era desse tamanhozinho, a gente chamava, o nome dela era Coraci, mas a gente chamava ela de Corinha. E nós chamava ela de cigana, a minha tia cigana. Por que cigana? Porque se você chamasse ela na sua casa, ela ia conversar com você, ela era muito engraçada, ela tinha até jeito para o humor, porque ela dava risada até da luta dela, até da doença dela, entendeu? Ela levava na esportiva, entendeu? Mas ela ficava assim observando tudo que tinha na sua casa, e antes de ir embora, ela sempre ia pedir alguma coisa para você. E eu dava. E um dia eu cheguei lá em Santa Bárbara do Oeste, e eu vi ela catando ferro velho, catando coisa com a carriola na rua, sem precisar. Serva de Deus. Alguns netos dela já estavam nas drogas. Mas aí eu olhei para ela, ela já estava doente, já não tinha um seio. Mas eu vi a alegria dela. E eu falei assim, olha, eu não sei quanto tempo minha tia vai viver. Mas eu aprendi lá, com a igreja primitiva, que eles tinham tudo em comum. Eles dividiam os seus bens entre si. E eles mostravam para o mundo que não era só o amor em Cristo. Porque o amor, certo, ele está acima de tudo isso. E quando eles trocavam as coisas, davam um sapato, o outro não tinha um sapato, e davam um sapato para quem não tinha, coisa parecida, é como se eles estivessem patrocinando o sonho do outro. E aí eu falei assim, tia, qual é o seu sonho? Eu sempre tive o sonho de ter um guarda-comida, né? Aí eu fiquei só ouvindo o sonho da baixinha, né? A cigana. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui na Casas Bahia, comprei a cozinha completa, fogão, tudo, guarda-comida, televisão, videocassete, tudo. E aí, quando parou o caminhão na porta, ela falou, só que vocês vão entregar lá em Santa Bárbara do Oeste. Aí quando chegou lá, parou o caminhão, aí meu tio chegou lá,
Ele falou, olha, eu vim aqui entregar, quem que é a Coraci? Ele falou, não, mas nós não compramos nada. Pode ir embora, aqui não tem nada. Ele falou, não. Ó, é um sobrinho de vocês lá de Santo André que comprou e mandou entregar. Sabe o que isso mostra? Que às vezes a gente tem que, se você puder, você tem que pegar e compartilhar o sonho do outro. Porque se você um não tem, o outro tem. E a gente aprende aqui que quando vem a luta, a dificuldade, irmão, a gente tem que dar as mãos. Nessa hora não tem preto, branco, amarelo, japonês, rico, não. Nós somos a igreja de Cristo. E nós vamos tapar a fonte das nossas vidas. Tudo aquilo que impede eu e você de viver uma vida feliz. E aquilo que impede nós de termos sucesso na nossa vida. Através de atitudes simples. E nós vamos aprender aqui através de Ezequias. As pessoas, através da nossa atitude, elas podem usufruir de uma vida melhor. Restaurar os muros, no verso 5. Os muros da cidade estavam defeituosos e precisavam ser reformados e reforçados para que quando o inimigo chegasse, já sem força, não conseguisse romper as barreiras. Irmão, nós temos que nos preparar as nossas vidas para o dia mau. Você sabia que vai chegar um tempo aqui no Brasil, e hoje eu estava vendo uma palavra profética de alguém, de um pastor, de Lamartine Pozzella, né? Alguns conhecem aqui o Lamartine Pozzella, é um pastor muito renomado em São Paulo, e ele é um homem muito letrado, muito culto, um homem de Deus, é um grande pregador. E ele estava falando que vai chegar um tempo aqui no Brasil, que nós vamos ter que começar a estocar alimento. Porque Deus vai mostrar, através da crise mundial que está se alastrando, que vai chegar um tempo, irmão, que nós vamos ter que simplesmente nos preparar para a crise, para viver em crise. Só que ao mesmo tempo que a crise bater na nossa porta, nós temos uma notícia para Satanás: nós estamos em Cristo. Eu vim aqui nesta noite para dizer que a crise pode continuar batendo na sua porta. Você pode até estar preocupado essa semana porque você tem até uma conta para pagar, talvez você tenha até que botar comida, lá está faltando comida, talvez você vai até precisar de uma cesta básica, mas eu tenho uma notícia para você: nós estamos em Cristo. O Brasil pode entrar em crise, a Europa pode entrar em crise, a China pode estar em crise, a Ucrânia pode estar em crise, mas eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata. Se você é de Cristo, se você tem a marca da promessa, e como a irmã disse aqui, você é fiel nos dízimos e na oferta, eu duvido Deus realmente não suprir a sua necessidade. Eu vim aqui nesta noite para ser boca de Deus, porque nem que Deus tenha que usar o ateu, nem que Ele tenha que usar até o incrédulo, mas não vai faltar o pão, não vai faltar o leite, não vai faltar, você não vai deixar de tomar café de manhã, nem que seja um arrozinho com um feijão abençoado, nem que seja para a gente comer um ovo cozido, com azeite em cima, mas não dá glória a Deus, e o nome de Jesus será exaltado e glorificado. Restaurar os muros, porque o inimigo ele vai achar que vem te derrotar. Não, porque nós temos que nos preparar para a guerra. E às vezes, irmão, retroceder não significa derrota, significa uma estratégia. Você dá 2 passos para depois dar 4. Às vezes você recua porque Deus manda você recuar, porque não é hora, porque nós servimos um Deus que sabe muito bem como lidar com o principal inimigo das nossas almas. E nós que estamos à frente da obra de Deus, nós sabemos que nós lidamos com pessoas
E eu sei que eu poderia chegar aqui e pregar uma mensagem de prosperidade, está tudo certo. Mas irmão, está tudo errado, porque o evangelho é simples. A prosperidade, ela tem que nos acompanhar. Não é nós que tem que ficar. O povo hoje está igual assim. Aparece uma igreja na televisão, vem aqui que em 21 dias vai resolver o seu problema. O cidadão vai lá, 21 dias, nada. Aí aparece outra, vem aqui, mais 21 dias. Você vai lá, 21 dias. Você faz sacrifício, você oferta. Aí não sei quem agora, é uma outra igreja, aí agora nós vamos lá em Israel. Aí você vai lá, deixa 5, 10 mil. Aí quando termina a campanha de Israel, de 100 pessoas que foi lá e ofertou, 5 recebeu a benção. Aí os outros pegam e falam, mas pastor, por que nós não recebemos? É porque nós estamos em pecado? Não. Sabe o que é isso? Está tudo errado. A gente tem que primeiro ensinar que a gente primeiro tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, faculdade, carro, apartamento, casamento, o que você quiser, as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque, irmão, nós somos chamados para ser voz profética. E eu vou repetir, nós somos chamados para ser voz profética. Igreja não pode se tornar diretório político de partido nenhum. Igreja não tem que acreditar que a política vai resolver o problema de ninguém. Nós temos que subir aqui no púlpito e falar a verdade para os governantes, seja ele qual for, porque nós temos que ser voz profética. Nós temos que falar a verdade, porque a verdade liberta. A verdade transforma. Em nome de Jesus, ela tem poder para transformar qualquer governante. Esta palavra é digna de toda aceitação. Esta palavra que transforma. Esta palavra que liberta. Assim como o diácono hoje todo feliz, ele chegou lá no meio daquela confusão com muita sabedoria. Ele falou, eu li só 2 versículos, pastor. E o Espírito de Deus visitou lá e fez uma obra que nem eu. Ele falou na hora, eu fiquei até assustado. Eu falei, não, irmão, é Deus puro na tua vida. Porque a gente tem que acreditar que isso aqui funciona. Se isso aqui não funcionar, nós temos que fechar tudo isso aqui e fazer outra coisa, irmão. Eu tenho 62 anos de idade. A minha família achava que eu ia ser cantor. Entendeu? Aí me levaram para cantar lá no Bolinha, no Raul Gil. Esse que vos fala foi cantar no Raul Gil. Esse cidadão aqui foi engraxado de sapato. Aí depois tinha uns amigos que jogavam bola. Mas por que você não vai ser jogador de futebol? Você tem capacidade, você é um atacante de muita qualidade técnica. Irmão, mas não adianta. Tudo na vida, por mais que você saiba que você tem o dom, se você não tiver amor e paixão, não adianta. Porque tem gente que eu faço pelo dinheiro, mas eu não gosto disso. Não. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. E se eu tivesse que voltar lá atrás, para fazer tudo de novo, eu fazia. Porque eu poderia ter feito 1, 2 faculdades, não. Mas houve um momento da minha vida que eu tive que ajudar a cuidar dos meus irmãos, que eram pequenininhos. E eu engraxava sapato. Meu pai perdeu o emprego, minha mãe perdeu o emprego. E aí depois que eu fiquei famoso, porque eu fui cantar no Bolinha, no Raul Gil, as pessoas chegavam na padaria, você é o menino do Bolinha, não é? Eu vi você, só engraxa o sapato se você cantar. E aí eu subia lá, naquele freezer da Gelato, quando lembra aquele sorvete Gelato? E eles me botavam lá em cima, catavam o meu boné, canta essa música, canta aquela. Quando via, estava cheio de dinheiro. E eu voltava para casa cheio de dinheiro para comprar carne, pão, leite para os meus irmãos. Porque Deus já estava me ensinando a ter responsabilidade desde pequeno. Eu disse para uma irmã lá de Ouro Fino, Deus não chama vagabundo para a obra. Desculpa a expressão. Deus não chama desocupado para a obra.
Porque se você for desocupado, você não serve para ser pastor, você não serve sequer para cuidar da casa do Senhor, para varrer o chão. Porque você tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus. Porque aquele que varra o chão, aquele que limpa o banheiro, irmão, é tudo a mesma coisa, irmão. Você vai ter o seu galardão lá em cima, é tudo igual. Não pensa porque eu sou pastor que eu sou melhor que ninguém. Não. Para você ser alguém, você tem que ser ninguém. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, primeiro, para você ser alguém, você tem que ser ninguém. Jesus, quando entrou em Jerusalém no burrinho, o burrinho era 0 quilômetro. Nunca ninguém tinha montado nele. O burrinho ficou famoso, irmão, porque Jesus estava em cima do burrinho. Você sabia que tem um monte de pregador aí que ele é famoso, mas na verdade ele é um imbecil, e desculpa a expressão, ele é um idiota. Porque ele só é famoso porque ele é o burrinho. Porque é Jesus que age na vida dele. Porque o dia que a presença de Deus sair, acabou. Ninguém vai olhar na cara dele. Porque Jesus, depois que saiu do burrinho, ninguém mais queria saber do burrinho. Porque é Ele que nos exalta. É Ele que te levanta. É Ele que te dá nome. É Ele que nesta noite está pegando você pela mão direita e está dizendo que Ele vai te ajudar. É Ele que está dizendo que Ele é o teu advogado, o teu juiz. É Ele que está dizendo que Ele é dono do ouro e da prata. É Ele que está dizendo que Ele é o Deus da Batista Livre. É Ele que está dizendo aqui nesta noite: eu sou o seu médico. Eu sou aquele que vou te dar saúde nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Em último lugar, devemos restaurar os muros, para que nós possamos, em último lugar também, fortalecer os nossos corações. Precisamos fortalecer os nossos corações. As nossas atitudes partem aqui do nosso coração. Diariamente, a gente liga a televisão e nós somos abastecidos com um monte de informações negativas. Saindo do culto aqui, eu vou estar em casa, minha irmã está vindo de Indaiatuba. Ela mandou uma mensagem que já deve estar em casa. E aí, eu praticamente não assisto televisão, só noticiário, alguma coisa. Por quê? Porque você liga a televisão, só tem notícia negativa. Não tem uma notícia de fé, não tem uma notícia de esperança. Mas quando eu abro as Escrituras, eu vejo que lá no livro de Isaías, capítulo 61, ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele nos ungiu para pregoar as boas novas. Ali fala que a gente tem que libertar os cativos, os oprimidos de Satanás, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ali fala de boas novas, e eu vim aqui nesta noite para ser boca de Deus e dizer que a palavra de Deus, ela é boas novas de Deus, para fortalecer o nosso coração, e dizer para você que Deus é maior, e para nos prepararmos, para recebermos de Deus, quando nós fizermos a nossa parte, a intervenção divina da parte de Deus. Eu quero que você se coloque de pé, preste atenção no que eu vou falar. Eu tenho falado muito com o meu pastor, com algumas pessoas de oração, que as pessoas estão muito cansadas de blá blá blá. A irmã que estava ministrando aqui a oferta, ela falou uma verdade. Ela falou que ela leu, depois ela leu, aí depois ela leu, eu entendi o que ela quis dizer. Porque quando ela leu o versículo, entendeu? Aquela mensagem, ela só estava aqui. Mas teve um dia que a mensagem saiu daqui e veio aqui. E quando aquilo que ela leu entrou no coração, irmão, quando você entender
que esta palavra aqui é digna de toda citação, e ela sair daqui e vir para cá, irmão, sai de baixo. Nós não vamos precisar ficar fazendo campanha de 20 dias, 21 dias. Eu não sou contra a campanha, mas quando isso acontecer, irmão, quando sair daqui e vir para cá, irmão, nós vamos acreditar que nós vamos orar de manhã e a provisão pode vir à tarde. Nós vamos acreditar que amanhã cedo você vai sair. E se você não sair pela manhã, antes mesmo de você estar preparando 8 horas para sair para procurar um emprego, o seu celular já vai tocar, porque o seu currículo já vai ser selecionado e você vai arrumar o seu trabalho. Você vai entender que amanhã é um dia que talvez você vai lá levar o exame para o seu médico ver, e ele vai abrir um sorriso e vai dizer: olha, você não tem nada. Você vai ser uma semana onde você vai experimentar Deus puro nos detalhes, porque Deus é o Deus dos detalhes. Deus trabalha de forma tremenda, e Ele faz milagres de acordo com a necessidade de cada um. Só que para fazer milagres gigantes, como a travessia do Mar Vermelho, Deus precisou soprar um vento do norte, do sul, do leste, do oeste. Ele teve que mexer na natureza, porque não é simplesmente um milagre qualquer. Diz que o vento soprou a noite inteira. Presta atenção. Enquanto você estiver dormindo, daqui a pouco você vai para sua casa. Eu vim aqui como voz profética para dizer para você, quando você estiver dormindo, o vento de Deus vai estar soprando a noite inteira, do norte, do sul, do leste, do oeste. E amanhã, quando o sol estiver nascendo, o mar vai se abrir. Porque Deus respeita as leis da natureza. Enquanto você estiver dormindo, existe um Deus que trabalha por você. As pessoas que falam mal de você são pessoas que não têm noção, sem noção. Elas não sabem que você é templo do Espírito. Eles não sabem que você tem a marca da promessa. Elas falam: vão te dar uma rasteira. São burras. Porque Deus só está assim: você vai puxar o tapete do meu filho? Não vai. Um chefe lá, um dia disse para o meu irmão lá: eu vou mandar você embora. Começou a perseguir o meu irmão. Meu irmão falou para mim, para minha irmã, começamos a orar. Aí ele disse: eu vou mandar você embora, não gosto de você. Aí quando ele chegou na segunda-feira, ele falou: meu Deus, vou ter que aguentar aquele chefe de novo. Aí quando ele entrou, que ele abriu a sala, ele viu a mesa tudo limpa. Aí ele falou assim: ué, fulano não veio trabalhar? Ué, você não sabe? Ele foi demitido. Sabe por que isso aconteceu? Não é porque o meu irmão é melhor que ninguém. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que fecha, ninguém abre. Aquilo que é teu e acabou. A túnica que Deus fez para você, como o pai de José fez com a própria mão, ela vai servir direitinho no seu corpo. Essa túnica é a túnica da unção. É a túnica da conquista, é a túnica da cura, é a túnica da libertação. Essa vestimenta que Deus está te dando, ela só cabe em você. Não adianta pegar a medida, entendeu, do Haroldo e querer botar no menino, não. Deus é sábio, Ele vem com a medida certa. É a túnica do destaque. E eu vim aqui na noite para profetizar no nome de Jesus. E nós hoje vamos orar aqui, uma oração de guerra, aqui nessa igreja.
Eu não quero simplesmente orar só pela liderança, é óbvio que o pastor Haroldo, a pastora Marisa, mas eu quero orar pelos obreiros dessa igreja, mas eu também quero orar pelos membros dessa igreja e por aqueles que não vieram também. Alguns vieram, não vieram por motivo justo, mas alguns não vieram por obra do cão. Pessoas que estão aprisionadas por Satanás. E nós não vamos fazer uma oração de um batistão, aquela oração de presbiteriano. Ok, há momentos na nossa vida que a gente vai orar baixinho, dizer, ó Senhor, faça isso. Não. Mas nós vamos orar hoje, igual essa criança aí, ó. Porque quando ela diz para o pai e para a mãe que quer um chocolate, e diz para o vô e para a avó que quer um chocolate, o vô e a avó falam que vai vir com chocolate. Quando chega às 6 horas da tarde e não chega o chocolate, ele faz um escândalo. E ele vai gritar e vai encher as suas paciências até você ir lá e comprar o chocolate. Daqui a pouco nós vamos levantar nossa voz e nós vamos clamar como uma criança, para que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele venha agir na nossa vida, nesse ministério, na vida de todas as pessoas que aqui estão. Ok? Feche os seus olhos. Pai, eu acabei de pregar a Tua palavra. Ela não volta vazia. O Senhor deu uma estratégia para Ezequias, que ele pôde fazer a sua parte, para que os inimigos não pudessem atrapalhar a vida dos habitantes daquela cidade. Senhor, Ele tomou uma atitude, porque determinadas coisas nós temos que colocar a mão na massa. Nós não podemos orar e esperar que o anjo vai descer para fazer por nós, não. Se alguém quiser entrar numa faculdade, alguém tem que saber que tem que estudar, tem que prestar vestibular, requer sacrifício. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que esta palavra entre no coração dos teus filhos aqui nesta noite. Eu quero te pedir no nome de Jesus, que toda obra de Satanás, que queira impedir as vidas que estão aqui nesta noite, membros desta igreja, amigos que estão aqui, que querem impedir, meu Pai, cada vida aqui de romper, de ter uma vida abençoada, de poder servir a Deus com alegria, mesmo, Senhor, em meio à crise. A minha oração é que o Teu Espírito Santo nesta noite possa estar tocando sobre estas vidas, Senhor. Que o fogo do Espírito Santo esteja descendo sobre cada um nesta noite. Senhor, com o renovo. Que o Senhor esteja batizando com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, o pastor Haroldo estava dizendo no início do culto que tinha pouca gente, mas foi num culto de pouca gente, que há muitos anos atrás, eu e o Beto, nos reunimos ali na Rua das Bandeiras, em Santo André, na casa da irmã Celeste. Ali se reunia um grupo de 10, 12 jovens, rapazes, moços, e nós tocávamos um violão, dobrávamos o joelho e buscávamos a presença de Deus. Foi ali que gente foi batizada com o Espírito Santo. Foi ali que o Senhor levantou missionários. Foi ali que o Senhor levantou a irmã Nazaré, que é missionária na Bolívia até hoje, que tem quase 90 anos. Foi ali que o Senhor levantou a Malu, que era, Senhor, uma morena, uma mulata linda, que era uma modelo, que o Senhor levantou ela para a obra missionária e levou ela, Senhor, para ser missionária lá no continente europeu, na Alemanha.
Foi ali que nós sentimos a presença de Deus. Senhor, nós não precisamos de muita pessoa para sentir a tua presença, porque foi dito aqui que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, aqui o Senhor está, e a tua presença está aqui nesta noite. E eu peço que o fogo de Deus desça agora nesse grupo de pessoas que está aqui, porque a hora que descer o fogo do Espírito vai incendiar os corações, e eles vão servir como brasa viva, para depois incendiar o resto. Senhor, em nome de Jesus, eu quero repreender toda a obra de Satanás contra a vida daqueles que não vieram hoje no culto, contra a vida daqueles que estão afastados, contra a vida daqueles que estão doentes, Senhor, nesta noite. Eu quero repreender toda a obra de Satanás. E eu quero profetizar vitória sobre a vida dos teus filhos aqui nesta noite. Eu quero declarar que a Igreja Batista Livre, ela é do Senhor. Que aqui, o prédio, foi algo que o Senhor preparou para eles. Mas esse prédio não vale nada, sem as pessoas se reunirem aqui. Porque a igreja não é o prédio. A igreja somos nós. Somos nós que transformamos este lugar num lugar santo, quando nós clamamos ao Deus vivo, todo-poderoso, e quando adoramos e bendizemos, a presença de Deus, ela se manifesta no ambiente. Pai, abençoa, entra com cura, entra com libertação, Pai. É o que nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de chamar o pastor Haroldo, a pastora Marisa aqui na frente. Rapidamente a gente vai estar encerrando o culto. Os obreiros, a Imanice, vem aqui com o irmão Orlando, por favor. Aqueles que são obreiros aqui, tocam, pode vir aqui. Qualquer um de vocês que tem encargo aqui na igreja, vem. Vocês vão estender a mão para cá. Nós vamos ungir. Eles. Todos, no nome de Jesus. Que vocês precisam de saúde. Vocês têm guerra. Pode vir aqui a Valéria e o Célio também. São pastores também, queridos, que também têm suas guerras. Ele é um pastor que é caminhoneiro, como o Robson também é. Não é uma vida fácil. Vocês estendam a mão para cá, nós vamos orar por eles. Você vai abrir a sua boca e vai orar como uma criança agora. Abra a sua boca. E nós vamos orar mesmo, uma oração forte mesmo, irmão. Eu vou começar e você abre a sua boca, estenda a mão para cá, nós vamos expulsar o mal. Pai das luzes, eu vim aqui nesta noite para orar por esse ministério. Eu vim aqui nesta noite, na verdade eu não vim a pregar. Eu vim aqui simplesmente para fazer uma oração, porque eu não posso aceitar que o inimigo esteja, meu Pai, agindo na vida da pastora Marisa, na pastora do pastor Haroldo. Senhor, ó Deus, do Célio, da Valéria, da Rose, Senhor. Ó Deus, eu não posso aceitar. Ó Deus, no nome de Jesus. Ó Pai, que os obreiros, aqueles que tocam, que pregam, os músicos, que são linha de frente, eu não posso aceitar que o diabo esteja tocando na saúde deles. Eu quero repreender toda opressão maligna, toda obra do inferno. Eu quero repreender todo o mal. Eu quero dizer, diabo sujo, você está proibido de tocar nos corpos, de tocar, meu Pai, em cada membro da família deles, até dos animais que eles têm.
Vocês estão proibidos, Satanás, de tocar no meio dos animais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço, Pai, visita, Senhor, cada cômodo da casa dos teus filhos. Visita, meu Pai, entra, meu Pai, vai aspergindo nos umbrais da porta a unção que tem a marca do sangue do Cordeiro, porque aí o anjo da morte não vai jamais entrar. Ó Deus, que eles possam chegar daqui a pouco nas suas casas e sentir a presença de Deus, porque eles largaram a casa lá, mas eu creio que o anjo está visitando cada lar aqui representado. Eles estão com a espada desembainhada. Ó Pai, entra com providência, Senhor, abençoe a vida deles durante essa semana. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua labuta, cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua preocupação. Nós estamos pedindo a tua ajuda, que o Senhor esteja dando vitória. Pai, abençoe, Senhor, os filhos, abençoe os netos, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoe a empresa do Haroldo, abençoe, meu Pai, o trabalho do Célio, Pai, Senhor, que enfrenta a estrada todo dia. Ó Deus, guarda ele, como o Senhor também tem guardado o Robson também, que caminhoneiro. Não é uma vida fácil, tem misericórdia, Pai. Pai, eu quero pedir por esse prédio aqui. Abençoe os donos. Eu não sei a religião dos donos desse prédio, mas eu só quero declarar uma coisa: esta igreja só vai sair daqui quando Deus preparar um prédio melhor que esse e mais barato ainda. Vai ser uma coisa de Deus. Agora não vai ser nada de Satanás que vai fazer ninguém sair correndo daqui, não. A presença de Deus é real aqui neste lugar. E o Deus que manda nesta igreja aqui, o Deus que preparou esse prédio aqui, Ele só vai tirar esse povo daqui quando Deus preparar um outro lugar melhor do que esse, com mais espaço e ainda mais barato. Porque isso vai acontecer para que eles creiam que Deus é Deus e o sobrenatural vai acontecer. Pai, entra com cura para aquele que está doente nesta noite. Entra com libertação, Pai. Abençoe cada departamento desta igreja, cada cômodo deste prédio. Que a tua presença seja aqui. Senhor, abençoe assim a frente desta igreja. Senhor, em nome de Jesus, que quando as pessoas passarem durante o dia uma rua movimentada, que o teu Espírito faça as pessoas olhar para este lugar, para que as pessoas saibam que aqui é uma igreja batista, aonde reúne um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Que o Senhor venha trazer pessoas novas, que venha trazer pessoas aqui que precisam ouvir a tua voz, que quando entrar por aquelas portas recebam uma palavra de vida, vida para o corpo, vida para a alma, vida para o espírito. Que a mão de Deus esteja sobre esta casa, sobre este ministério. É o que nós pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Quero agradecer a Deus. A mim, mais importante do que eu ter pregado, não é porque eu preguei. Porque eu tinha falado com o meu pastor que eu vinha aqui. E falei para a pastora que eu vim aqui, nem que fosse para fazer uma oração, porque nós somos amigos. A vitória de vocês vai ser a minha vitória, irmão. Comigo não tem placa de igreja. Um tem que ajudar o outro, tá bom? Então eu quero mais uma vez agradecer em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer e encerrar o culto, amém? Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor,
ó Deus, sendo ministrados da forma como fomos, Senhor, porque realmente nós precisamos, Senhor, ser ministrados, Pai. E nós te agradecemos pela vida do pastor Moacir, agradecemos pela vida de cada um que está presente nesse lugar, que só possa estar nos abençoando, nos levando sob tua proteção, debaixo de tua guarda, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém? Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. Faz as águas subirem neste lugar.